Segundos a mais, hein? Pode. Tô brincando, não precisa não. Tô brincando. Ó, mais mentiras. Perdão, Alberto, eu sei que você tá emocionado, mas você mentiu mais ainda. E é uma pena, porque eu queria que ele tivesse certo. Ele faz isso pra enganar. Ai, a esquerda é tão safadinha. Um beijo pros bots comunistas. Vamos lá. O estoque de servidores estatutários cresceu em 23, dado o IPEA. Olha só. Passou de 9 milhões em 2022, 9 milhões 147 mil para 9 milhões 491 mil. No longo prazo, o funcionalismo aumentou fortemente. IPEA documenta que de 86 a 2017, o total de veículo público subiu de 5 milhões para 11 milhões e 400 mil. Mais de 123%, meu Deus do céu. Como é bom a inteligência artificial que faz a pesquisa e dá a referência do IPEA. IPEA tá bom aqui, ó. Retrato nacional não é só do Executivo Federal. Só 1 em cada 10 servidores está na esfera federal. Pasmem vocês, que loucura. Tem município que não tem renda de IPTU. Vive do Estado e de renda da União. Implora para a União. Tem retiro anual. Mas eu não vi nenhuma proposta com relação a isso. Você não precisa de mais um curso. Você precisa de domínio. Domínio sobre o que move. Uma pena, eu queria tanto discutir proposta. Eu sei que você também. E você também. O retrato nacional, então, ele vai além. A grande massa está nos estados e nos municípios, meu Deus do céu. Ainda tem o PNAD, né, que indica estabilidade alta na participação do setor público. Em 24, a proporção de empregados no setor público no trabalho principal foi de 17% no primeiro trimestre, 17,3% para 17,9% no segundo, sinal de crescimento. E olha só, a narrativa de queda, ele até manda isso, o ChatGPT é maravilhoso, né? Porque quando você precisa buscar a verdade, e por isso que eu trabalho o elemento moral antes, porque eu preciso pegar o comunista na mentira, e a gente já pegou aqui durante o programa inteiro, e é triste isso. Então, as respostas aqui são muito claras, né? Houve um recuo do Executivo Federal, e aposentadorias mais concursos escassos, mas é uma fatia minoritária do dado sobre funcionalismo. Então, de novo, eles estão maquiando e fabricando dado. Eles pegam um trecho do estudo e tomam pelo todo, o que é claramente ou viés de confirmação por ignorância ou má fé. Então, eu queria saber, né, você é a favor, então, de um Estado maior que gasta mais? É isso que você falou para mim agora? Você tem que pegar a série histórica, Marco Antônio. Você tem que fazer a pergunta direito pro ChatGPT. Entendeu? Porque vocês não sabem perguntar pro ChatGPT, vocês fazem essa pergunta enviesada para ter a resposta que vocês querem. Entendeu? Mas beleza, não tem problema, né? Eu não sabia, Rodrigão, que eu ia enfrentar o Marco Antônio e o ChatGPT. Senão eu também tinha trazido meu telefone, né? Que nem tá aqui comigo, vocês podem ver, eu tô debatendo sozinho. Mas sim, o Estado tem que gastar mais. Sabe por que o Estado tem que gastar mais? Porque não há nenhum país no mundo que tenha se desenvolvido sem o gasto do Estado. Eu nem tô falando de socialismo, tô falando de capitalismo mesmo. Nenhum lugar cresceu. Pega a história de 10. Pergunta aí pro ChatGPT aí, quando que os Estados Unidos teve superávit fiscal na sua história? Quantas vezes ao longo de toda a história do Federal Reserve a gente teve superávit fiscal nos Estados Unidos? Pergunta aí para ele, né? Você vai perceber que na realidade isso aconteceu pouquíssimas vezes, são raras as vezes que aconteceu. E não só lá, em todo lugar do mundo. Até porque tem uma questão contábil, que talvez você não entenda. Mas o déficit público ele não desaparece, Marco Antônio. Ele vira superávit privado. É isso que acontece. O déficit público é, por definição, uma identidade contábil. Ele é o superávit privado. Então é lógico que para o país crescer, ele tem que ter déficit. A questão é que esse déficit tem que ser bem aplicado. E é isso que a gente defende. Por isso eu falei, política industrial, mas não qualquer política industrial. Política industrial tem que ter prazo, tem que ter meta, tem que gerar encadeamento, tem que ter ganho de escala, tem que gerar sinergia para que a gente avance em termos de complexidade econômica. É isso que a gente precisa. E tudo isso, cara, eu tô falando sem estar com cola, sem estar perguntando para inteligência artificial. Você tinha que estar com vergonha, cara, de estar aqui com o celular fazendo um debate onde quem está debatendo é o ChatGPT e não o Marco Antônio. Mas assim, eu tenho muita segurança do que eu falo, né? Pega e faz a pergunta correta, faz a série histórica, olha os dados comparados, é disso que a gente está falando. O Brasil não está aumentando o Estado,
O que está acontecendo é uma diminuição do Estado, porque mesmo nas estatais, hoje em dia, a maior parte das grandes estatais brasileiras é Golden Share. O que a gente tem é Golden Share. Funciona como uma empresa privada, como, por exemplo, a Petrobras. Então a gente tem que retomar essas coisas e utilizar essas empresas como uma forma de desenvolver o Brasil, como todos os países fazem. Tenta comprar aço dos Estados Unidos, por exemplo. O caso da Qualcomm nos Estados Unidos, que eles vetaram. O caso do próprio TikTok nos Estados Unidos. Veja, eu estou usando como exemplo, não é a União Soviética, eu estou usando os Estados Unidos. Porque na realidade o que vocês defendem não é praticado, não acontece em nenhum lugar do mundo. Eu tenho pergunta para fazer? Não, é 5 minutos de resposta. De resposta, se tiver concluído, o Marco tem 3 para réplica do que você falou. Pode passar a bola, já era. Marco, você tem 3 de réplica para repor o que ele falou. Pra contrapor o que ele acabou de falar. Tá, então, de novo, houve uma mentira do Humberto aqui. A gente apresentou para ele os dados do IPEA. Ele acabou de falar que a gente não falou da histórica, a gente falou sim da média histórica. Eu dei o dado para você desde 87, inclusive. E só foi de aumento. O que é triste, porque é o seguinte, a gente está com um problema aqui real de percepção da realidade. A grama é verde, ele está falando que é de outra cor. É difícil isso. Eu dei o dado do IPEA, eu não dei um dado do... Aí ele prefere falar que, sei lá, usar um argumento retórico X para falar de mim, mas ele não refutou o dado. Fica meio estranho isso, não é estranho? Um debate assim? Muita gente ainda acredita